Olá, bem-vindos e bem-vindas. Estamos muito felizes por estarmos nesta segunda reunião. Vamos fazer um caminho que queríamos fazer, que nós gostamos de fazer, já fizemos com a Jéssica, por exemplo. Começamos aqui no Repiano, depois vamos para essa segunda parte que vai nos ajudar a não nos perder tanto nessa sessão de hoje. Vamos passar por ponto 3, 4, 5, 6. E vamos seguir fazendo este caminho por esse processo. Mas antes vamos falar do ritual de boas-vindas e retomaremos uma viagem por esse rio em que foram semeadas ideias em terras férteis. Perdão, não sei se sou eu ou o som está vindo muito cortado ou se é todo mundo. Ana, parece que perdemos a Ana. Vamos esperar um minutinho, ver se ela volta. Enquanto isso, eu vou colocar aqui. Ah, eu voltei. Ah, ótimo. Perfeito. Se quiser, voltar a compartilhar, obrigada. Certo, então, estávamos falando deste caminho que a gente vai avançar nesse círculo, vamos falar de como essas imagens vieram. Então, temos aqui a amada, sessão passada. A próxima parte seria o caminho dos espaços sagrados, e falaremos também. Quando falamos que o Cuiar traz boas notícias. Não sei se foram que passaram por isso neste mês ou neste ano, mas para muitos de nós, isso aconteceu. Então, as boas notícias, eu peço que, se puderem, eu vou copiar este link, ou vocês podem simplesmente escanear este Padlet, escanear este código, esse QR Code, e se alguém puder me ajudar a colocar o link também no chat. Não sei se vocês estão vendo a tela com o mapa, estão vendo? Sim? Ótimo. Então, por exemplo, vamos escolher um ponto aqui aleatório. Um lugar que poderia ser, eu moro em Barcelona, então eu vou escolher Barcelona, aqui na Espanha. E a boa notícia que eu trago de Barcelona é que a cachorrinha da minha mãe está boa porque ela andou doente recentemente. Então, então eu quero compartilhar esta boa notícia com vocês nesse círculo de hoje. E espero que a gente aprenda muito sobre a cultura Wayunos na reunião de hoje. Então, eu vou colocar aqui, compartilhar com vocês este processo. Então, eu escolhi o local, escolhi minha mensagem e publiquei. Convido vocês a compartilhar alguma boa notícia se quiserem, colocarem o local de onde estão, ou se quiserem, podem simplesmente abrir o microfone e comentar. Maureen, uma boa notícia. Eu acredito que estamos precisando de boas notícias. Pode ser uma notícia que você se lembra, algo que você se tenha conectado e algo que você queira compartilhar com o grupo.
Então, agradeço já a todos e todas que estão compartilhando. Vamos dar uns 5 minutos, um pouco menos, talvez. E aí seguiremos para a parte 3. Qual será uma boa notícia que você tem agora ou a última que você se lembra? Pronto, vamos seguir então com a próxima parte para poder aproveitar melhor o tempo. Essa atividade vai seguir aberta, vocês podem colocar os seus locais no mapa. Vou dar um minutinho mais e aí seguimos. Certo, vamos seguir então com a parte seguinte. Aqui temos uma tradução para cada idioma. A ideia é falar um pouco sobre coisas em terras digitais e um simbolismo também que estamos tratando aqui, como você pode atuar em outras terras também. Então, aqui temos as versões também em francês, em inglês e português, explicando um pouco mais sobre essa ideia. Nós estamos ouvindo. Tinha áudio aí? Pode ser como eu. Talvez tá saindo nada? Não, nada tá, não tô ouvindo nada. Bom, é basicamente o som disso aqui. Fala um pouquinho sobre as traduções, as mensagens, também a ideia de que o entorno digital é um veículo para dar voz a comunidades que já não se encontram disponíveis para isso. Agora vamos ver todos os conhecimentos que foram utilizados para falar desse processo. A gente vai refletir sobre os desafios que acometem essas comunidades. Vamos passar então para o processo de compartilhamento. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário a fazer? Certo? Ok. Estamos muito emocionados de poder estar nesse processo em que comunidades apoiam outras comunidades. E just na semana passada, a comunidade atingiu o número mínimo para se conseguir virar um projeto da Wikipédia.
para mim foi uma coisa muito bonita ver como vocês estão podendo acompanhar essas e ajudar as pessoas que estão interessadas nesses temas. Também contar um pouco sobre como surgiu essa situação toda, como que evoluiu. Então, a gente falou muito sobre isso, fizemos diagnósticos. Estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, de falar, esse exercício de poder falar em nosso idioma é muito importante porque é uma forma de honrar nossos ancestrais e de honrar meus antepassados também, porque nós devemos respeito a essas pessoas que vieram antes de nós, antes da nossa geração atual. Então, é imaginar um pouco o começo desse idioma, o idioma Yu, imaginar como que ele evoluiu ao longo dos anos e como foi esse processo. Imaginar como foi esse processo. Imaginem os Wayuu começando a escrever e categorizar tudo que encontravam em seu entorno, falar, dar nome às coisas. Foi uma parte de um exercício de apropriação e de reconhecer o que tínhamos em nosso ambiente, em nosso processo de territorialização para a comunidade. Agradecer também ao espaço da Ana Maria, da Rocio, pela oportunidade que estão me dando para eu poder falar desse processo que começou a se regularizar e até agora deu muitos frutos e expandiu esse ideal. Nós também merecemos esse espaço. É muito bom ter essa oportunidade de termos essa oportunidade para sermos escutados e escutadas. Eu acho que várias comunidades indígenas conectadas é muito bom. Isso me parece muito interessante e é uma alegria poder contar com a participação de várias comunidades. Sobre o processo técnico, não sei se eu posso compartilhar minha tela. Sim, você pode compartilhar. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Estamos vendo normativa para propor idiomas. Bom, antes de começar a falar sobre, eu penso que devemos considerar que para propor um novo idioma, eu acredito que é necessário fazer o exercício de um diagnóstico social e um diagnóstico da língua. Por exemplo, ter recursos na língua, os recursos que tem na língua, que registros existem sobre essa língua. Isso ajudaria de alguma maneira a ter as condições de propor o idioma para a Fundação Wikimedia. E, igualmente, considerar questões culturais, aspectos sociais, o tema da autonomia das comunidades.
pessoas que estão, às vezes tem pessoas escrevendo idiomas sem consultar as comunidades, então é muito importante poder respeitar o direito de autodeterminação dos povos, que especialmente os que estão em processo de solicitar uma versão da Wikipédia ou que um dia possam ter essa intenção. E também seria interessante fazer uma reflexão coletiva sobre possibilidades de documentação do idioma, começar, por exemplo, com perguntas básicas, se realmente a comunidade quer, acredita que deveria estar nesse espaço digital. Isso é uma condição muito importante a longo prazo. Também, por exemplo, que projeto Wikimedia que projeto Wikimedia atenderia essas necessidades para poder ocupar o espaço digital de maneira efetiva. E também acho que é muito importante estabelecer alianças com instituições acadêmicas, linguistas, para que haja um processo de ocupação e digitalização e documentação desses idiomas. Muitos cientistas, muitas pessoas locais fazem estudos e fazem estudos que ficam guardados em bibliotecas e isso é uma base principal para se poder, para uma instituição acadêmica poder fazer essa alimentação do trabalho, esse trabalho entre a comunidade e as pessoas que fizeram o processo de somatização de idiomas. Aqui tem uma norma, uma normativa, uma diretriz para propor idiomas na Fundação Wikimedia. Isso aqui está na página, uma página do MetaWiki. Está disponível em vários idiomas. Aqui vocês encontram, por exemplo, os requisitos, coisas que vocês podem solicitar. Vocês podem solicitar um período de incubação. Por exemplo, entre os requisitos estão a existência de um código ISO, que basicamente é uma identidade que identifica os idiomas em relação à língua. Então, é muito importante ter a busca antes de fazer o processo de reflexão. Também verificar se já existe um projeto Wikimedia ou uma incubadora com esse idioma para não fazer uma solicitação para o projeto que já está sendo desenvolvida. Também o importante é contar com uma comunidade, um grupo de pessoas que falem o idioma, que possam sustentar o projeto. É importante que as pessoas saibam a língua e, se não souberem, que tenham alguma relação com a comunidade, para que possam fazer esse processo em conjunto com a pessoa que fale o idioma. Mais abaixo temos a questão das traduções da interface da MediaWiki, para que certos botões apareçam. Bom, tudo isso passa por um processo de tradução, de aprovação final, e sempre está, sempre precisa se cumprir esses requisitos e os requisitos básicos. Isso tem a ver com a pré-existência de uma comunidade que possa sustentar esse projeto naquele idioma.
e a tradução das mensagens mais importantes da incubadora. Para buscar o código, temos o idioma indígena aqui da região da Colômbia e do Peru, chama Huitoto, que escreve-se assim, e ele aparece aqui na plataforma. Temos essas informações da língua Huitoto, Murui Huitoto. Temos que considerar que existe um código ISO para essa língua. Como vemos, o Huitoto é um idioma que está em risco de desaparecer, porque são poucas pessoas falantes. Porém, vemos aqui que existe uma crescente no número de informações disponíveis sobre isso na internet. Tem um código ISO, tem um local. Aí o próximo passo seria ver se existe um projeto nesse idioma, ou talvez uma incubadora. Vamos buscar se existe um projeto em incubador com o código ISO do idioma Witoto. Então, para isso, a gente vai fazer basicamente escrever aqui Wikimedia incuba, Incubator ou incubadora. Temos aqui a página principal da incubadora. Aqui vamos aqui na busca wiki, aliás, aqui na URL, vamos escrever, por exemplo, WP, que é a abreviatura de Wikipédia, aí mais uma barra, e colocamos HUU, que é o código ISO da língua Witoto. E aí descobrimos que não existe atualmente nenhum projeto na incubadora relacionado a esta língua. Vamos fazer o exercício de buscar uma outra língua. Eu vou usar o código ISO de CAK. E aí descobrimos que existe um projeto incubador em Huaxicol, desculpa, Caxicol, o idioma de Guatemala. Descobrimos que já temos uma comunidade de pessoas falantes. Para propor também ou solicitar a incubadora no idioma novo, temos que buscar a informação relacionada. É, temos que fazer exercício com o Itoto. Então, eu vou aqui para o Wikidata e vamos aqui para a primeira opção. O povo Witoto. Eu vim para a parte aqui da língua nativa, do idioma, e aqui temos a informação do idioma Witoto, que é importante ter isso em conta antes de solicitar a tradução de uma incubadora. Temos a informação de que temos essa informação aqui na mão e também o código ISO do idioma. Aí passamos para a página de solicitações para criar o projeto no respectivo idioma.
A primeira coisa a fazer aqui é criar um usuário. Você poderia vir aqui em criar conta e criar esse usuário. É interessante abrir essa conta antes de você solicitar a criação, a criação desse projeto de valor. E basicamente o que vamos fazer é mudar de projeto ou colocar o tipo de projeto que vamos solicitar. No caso aqui, como é uma Wikipédia, vamos escrever Wikipédia. Se fosse Wiktionário, escreveríamos Wikcionário. Aí, aqui onde está escrito Language, vamos colocar o nome do idioma que vamos criar ou que vamos solicitar. O idioma para o qual vamos solicitar essa incubadora. Então, depois disso, vamos para essa tela. Então, vamos agora copiar isso aqui para trocar as informações. Todas as informações aqui, temos que mudar elas. Se você quiser solicitar um projeto para o seu idioma, você pode simplesmente copiar esse template aqui, essa pré-definição, e ir trocando os valores. Por exemplo, no caso de Witoto, escrevemos aqui HUU, o mesmo código ISO, o nome do idioma em inglês, o nome do idioma na própria língua, no próprio idioma. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Murui Witoto. Aqui pedem a informação que conseguimos em Wikidata, no Wikidata. Nós vamos ao Wikidata, copiamos aqui o código, o identificador do idioma, colocamos aqui. É uma nova língua, a direcionalidade da escritura é da esquerda para a direita, o nome do projeto no idioma nativo, poderia ser Wikibitoto, por exemplo. E por último, essa informação que aparece aqui, onde se diz proposta, a gente pode apagar isso aqui e argumentar o porquê desse idioma deveria ter um projeto. Qual é a razão por trás dessa incubadora? Por que a comunidade está solicitando a criação de um espaço na Wikipédia para o idioma? Aí demos uma explicação aqui do porquê que as pessoas que falam esse idioma precisam ter o seu próprio espaço na Wikipédia. Então, aqui a gente fez essa parte. ah, Aqui podemos ver como que a página vai ficar. E finalmente temos temos aqui onde as pessoas vão se colocar a favor. E vamos ver esse processo de mudar coisas. Me permitirá apoiar a proposta. Léo? Sim? Eu vou
Eu falei que eu pedi que se elimine a viagem da comunidade Wagyu. E depois eu falo um pouquinho desse ritual para participantes. Eu queria perguntar, ah, tem algo que você disse que pode ser muito importante, um desafio, que é como gerar essa comunidade inicial de pessoas para justificar o projeto na incubadora. Que desafios vocês tiveram? Eu queria, se você puder depois compartilhar um pouco sobre isso. Para mim é muito importante falar com participantes da mesma comunidade, por exemplo, quando uma pessoa acorda no meio da madrugada, ela pergunta se o que ela viu nos seus sonhos. E a gente descreve algumas coisas que poderiam acontecer no futuro. Então, isso mostra que a primeira pergunta que você faz na comunidade do vídeo é: já se faz muitos anos que você faz isso? E as pessoas respondem: teve, a pessoa responde que teve um sonho em que está vendo algo, ou um mensageiro, coisa do tipo. Tem uma certa carga simbólica nisso. Então, a comunidade, em relação a. Isso tem a ver com o desafio de nosso processo. Foi uma música que marcou. Isso tem a ver com a necessidade de abrir para outras pessoas participarem. E também temos o desafio das ferramentas. Nós sabemos muito bem que falamos de territórios que estão, aqui no caso especificamente, uma península norte da Colômbia e da Venezuela. Ao longo da história, a gente teve uma narrativa de que uma comunidade desamparada, uma comunidade que não tem capacidade de fazer certas coisas, e vimos na Wikipédia a oportunidade de mudar essa participação, essa percepção, essa narrativa que você tem com a comunidade. Obrigado, Léo. Pode seguir adiante com a sua viagem. Certo. Bom, agora exemplo, falando aqui sobre a comunidade Catchkel, é uma comunidade ela é liderada por dois líderes da comunidade, Catchkel. Eles estão criando, de fato, essa Wikipédia. O que se encontraria numa incubadora é o resultado da solicitação, que já está aprovado no idioma,
Esses seriam os primeiros requisitos para criar finalmente a incubadora. A incubadora é um espaço em que são feitas as primeiras estruturas, os primeiros processos de como essa Wikipédia vai ganhar forma para que ela tenha vida, para que ela cumpra os requisitos, para que tenha uma quantidade suficiente de artigos e as pessoas tendem a se relacionar com. Também é um espaço para preparar o terreno para quando ela virar uma Wikipédia de fato. Normalmente encontraríamos um código ISO, com aquele que encontramos com o buscador aqui, do Etymology, e já temos aqui, aqui é a explicação dessa Wikipédia, de onde estamos tirando essa informação. O nome da língua em inglês, um link para o portal do Translate Wiki, uma ligação, né? Todas as páginas nesta incubadora. E aí temos aqui que já temos um bom número de artigos escritos por pessoas que falam esse idioma e eles estão sendo armazenados aqui. Temos um artigo, se clicarmos aqui no artigo, veríamos a estrutura de como essa informação seria apresentada nesse idioma. Suponhamos que o usuário entrou e automaticamente a página que você tem um registro de quantas pessoas fizeram as coisas. Na categoria principal, temos aqui uma página aleatória da incubadora. Qualquer artigo seria selecionado aqui de forma randômica. A lista de pessoas contribuidoras. Aqui podemos ver que já temos encontramos aqui os nomes de pessoas usuárias desde que o projeto foi iniciado. É a lista de contribuidores mais importantes, pessoas contribuidoras mais importantes. Aqui, por exemplo, a gente veria a solicitação do projeto incubador. Aqui vemos a proposta, então, em junho de 2019. Temos aqui as pessoas que visitaram a criação de uma incubadora. Criaram a entidade, a informação Wikidata, deram um nome, acharam o nome original do idioma. Aqui temos a discussão, a primeira proposta, e aqui temos a discussão com as pessoas que apoiaram aqui essa iniciativa. E aqui podemos verificar as atividades wiki, por exemplo, nesse botão estariam também todos os registros das mudanças que vão sendo feitas dentro da incubadora. Então apareceriam as primeiras edições que foram feitas quando começaram o projeto, até o presente momento. Vemos aqui que editaram aqui nessa Wikipédia em particular até dezembro de 2024. Até aquele momento fizeram essas edições. No caso da Wikipédia em Wayuli, nós usamos muito esse botão aqui de
a partir disso, atrair mais ou dar mais, delegar mais funções às pessoas, para que as pessoas também possam sentir-se parte do processo. Desculpa te interromper. Primeiramente, muito obrigada. Acredito que estamos tendo, e como a gente pode se relacionar com esta, com a incubadora, e um pouco em linha, ferramentas que permitem venda das edições. Queria perguntar, como é que você nos contar um pouco de como foram os procedimentos ou a estratégia que vocês utilizam para manter essa comunidade ativa, para que essa comunidade siga alimentando e as pessoas sigam participando. Tem uma essa ferramenta técnica, qual seria para manter essa comunidade ativa e participando? Então, assim que saiu na Wikipédia, é muito importante, é, antes de sair na Wikipédia, quando eu estava na incubadora, fizemos todo o possível para cumprir com os requisitos e manter no processo de edição 6 meses e mantivemos as pessoas conectadas ao processo para que evitassem mudar qualquer coisa na letra, numa palavra, se, e também uma imagem quando surgisse, para cumprir com os requisitos que o Comitê de Línguas solicitou. Fizemos isso nos primeiros 6 meses e ainda em 27 de fevereiro de 2023 já não estava, já estávamos saindo da incubadora porque tínhamos cumprido com esse processo. Em relação a como manter o interesse da comunidade, nós fazemos todo um processo de mapeamento participativo em comunidades locais que têm a força para manter esse processo sem depender do Leonardo ou de qualquer outra pessoa que seja. Essas pessoas precisam também incentivar o processo inicial. Fizemos isso na Venezuela, onde que criamos um grupo de docentes do povo Waipoa e no Centro de Educação e Cultura Bilíngue, que entendem muito bem quais são as lacunas de relações. Claro, quer assim, em outro idioma. Também, por exemplo, a parte de sensibilizar, essa primeira parte, qual o papel que cumpre essas.
que elas cumprem a preservação disso. A ideia é que é muito importante registrar essa informação, até porque já foi feito esse tipo de coisa em outras incubadoras. Elas criaram, no ano 1500, por exemplo, vieram historiadores, historiadoras, criaram informações que foram resgatadas. Também, assim, a ciência consegue fazer a informação sobreviver sem depender que venha pessoas especializadas para tratar disso. Também falamos do prestígio da língua, os idiomas, porque normalmente qualquer idioma, qualquer pessoa que fale o idioma em alguma nacionalidade se sente orgulhosa desse idioma, dessa língua que fala. Quando você incentiva a importância dessa língua, você está fazendo muito importante e porque dá prestígio a essa língua e pessoas que não são Waiú, mas vão querer saber isso. Que alguém vai querer saber o que significa. Tem o prestígio da língua e os avanços com a tecnologia. Os recursos, ter os recursos digitais de uma língua é uma maneira de dizer que essa língua segue viva e falamos de educação própria também com essa comunidade de pessoas editoras. Falamos do diálogo, da questão cultural, um diálogo intergeracional. Por exemplo, sabemos que as pessoas mais jovens são pessoas monolíngues, não conseguiriam, não saberiam colocar isso no telefone, por exemplo, que perderam a escrita disso. Tem um termo em Guaiúmingis que se refere ao coletivo, à harmonia, e outras palavras que são próprias. Muitas pessoas das gerações atuais, Waiú, não conhecem. Onde iríamos pegar essas informações? Sobre quem poderíamos, a quem recorreríamos para escrever sobre isso? Obrigatoriamente teríamos que recorrer às pessoas mais velhas que guardam suas memórias. Então, a gente precisa travar esse diálogo entre gerações para um trabalho mais coletivo, mais aberto, para que as pessoas obrigatoriamente tenham que saber dos termos, para que as pessoas saibam a escritura. Essa parte também, a gente foi pela parte da educação.
podem também fazer parte do processo. Por meio do uso desses meios digitais. Também nessa cama de docentes e professores, então entendemos que é muito importante para as comunidades, porque no final a Wikipédia tem tem essa importância quando se usa a ideia de que uma criança possa ler um artigo e aprender mais sobre isso, são pessoas que utilizam a informação. Vou entrar agora na parte principal da Wikipedia Article. Aqui vemos uma Wikipédia completamente autônoma. Qualquer pessoa que tenha alguma relação com essa comunidade pode adicionar informações aqui. Para qualquer pessoa que entre e veja essa informação. Por último, temos o processo da tradução. Isso aqui é muito importante para as pessoas que não falam o idioma poderem traduzir algumas coisas. Então, por exemplo, vou buscar o código isso em Wayne. Então, por exemplo, aqui temos que quase 100% das traduções de mensagens mais importantes já foram feitas. O botão de criar usuários, editar, código. Aqui nessa lista podemos também colocar o código ISO. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito bom os projetos que existem em comunidades ativistas que sempre estão buscando algo sobre esse idioma.
temos pessoas maiores que nós mesmos vemos com preocupação como os idiomas vão desaparecendo ou como as gerações atuais vão perdendo o interesse no idioma e que vão entrando em outros ciclos sociais. Também vemos muitas outras comunidades que, por exemplo, criam vídeos e aplicações para celular, aplicativos para celular. Muitas pessoas têm feito outras coisas e creio que a Wikipédia serve muito bem como ferramenta para dar mais visibilidade a esses idiomas e que pode funcionar também como um exercício na sala de aula. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Foi muito enriquecedor. Eu creio que para todas as pessoas que estão aqui, e justamente por a ideia de animar o diálogo, vamos e também puxar a experiência das comunidades que estão aqui. Eu não sei porque eu não consigo ligar minha câmera. Então, a gente queria agora dar a palavra às pessoas que estão aqui e algumas que têm escrito no chat. Se quiserem abrir seu microfone e fazer comentários e contar para a gente como levam isso em suas comunidades, esse tipo de procedimento, como foi a experiência de participar de uma comunidade, fazer estar numa incubadora. Gostaríamos de poder escutar vocês nos idiomas que vocês preferirem. Vocês têm agora espaço para ir levantando suas mãos e irem falando. Mas é isso. Eu gostaria muito que as pessoas fossem comentando no chat. Se alguém quiser fazer um comentário ou alguma referência às suas próprias experiências. E novamente agradecemos ao Leonardo por compartilhar conosco as emoções todas. Acho que para conseguir mais visibilidade, podemos podemos trabalhar na Wikipédia em espanhol. Por exemplo, para nós escrevemos em francês. Tem uma para os tradutores, deveríamos poder escutar a tradução para o inglês. Certo? Pode seguir em frente, Luca. Como eu estava dizendo, nas nossas línguas locais, para ter mais visibilidade
em outras Wikipédias, nós vamos, por exemplo, para o artigo na Wikipédia em francês, por exemplo. Então, para dar um exemplo, a gente tem um rio e a gente foi para o artigo em francês para colocar o nome local, o nome local e para colocar como ele é soletrado em nossa língua e, e também a ligação para outras regiões. Eu não sei se vocês estão entendendo minha ideia. Dessa maneira, essa maneira de trabalhar para vocês em espanhol, para escrever em espanhol, artigos em espanhol e modificar artigos e adicionar os nomes de línguas, como vocês dão nome a essas coisas. Isso seria linkado para para as línguas locais. Alô? Vocês conseguiram entender o que é que ele escreveu no chat? Então, enquanto isso, a gente vai resumir o comentário do Luke. Alguém mais quer compartilhar? Estão vendo um comentário da comunidade Mandia com alguns desafios também o Vicente estava comentando de alguns desafios de ter trabalhos traduzidos. Vicente, você gostaria de compartilhar um pouco mais sobre isso? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Certo, perfeito. Então, sim, nesse caso, a gente levou muitos anos, mais de uma década, trabalhando com a Wikipédia, mas foram trabalhos contemporâneos, né, contemporâneos. Muitas vezes são trabalhos, tarefas de universidades, mas quando acaba esse processo, você não dá continuidade. Então, se você entrar na página da Wikipédia, veremos muitas pessoas colaboradoras, mas muitas que já nos deixaram, que não dão continuidade a isso. Eu acho que faz falta criar um comitê que não seja presencial e que siga trabalhando e reportando de maneira constante, porque já temos centenas de verbetes já traduzidos, porém, nós não sabemos ou não temos quem no momento pudesse orientar sobre se esse é o caminho a seguir. O companheiro ele já definiu uma rota, né, para seguir, enquanto que nós trabalhamos de maneira esporádica e de maneira impessoal. Quem gosta entra, mas não tem um objetivo assim de vamos atingir tanto número de publicações em tal data, ou vamos seguir esse processo. Não, estamos trabalhando de uma maneira muito dispersa. Muito obrigado, Vicente. Leonardo, você ter algumas ideias, ou alguém mais, se quiser compartilhar, como gerar um processo organizado para manter a comunidade mais, um plano estratégico, digamos? Eu vejo uma mão levantada. Léo, você quer dizer alguma coisa primeiro, em resposta ao que disse Vicente? Sim, seria. Começamos a desenvolver alguns passos na Wikipédia.
uma das ideias mais fortes e importantes que já tivemos. Queremos desenvolver de alguma forma. Esse é o caso da Wikipedia em William. Eu mencionei aqui 4 povoados na comunidade venezuela em que poderíamos ir. Para a comunidade é bom ver que tem pessoas ativistas fazendo as coisas e que seria bom convidar essa pessoa também. Pessoas que trabalham com a criação de materiais processuais, pessoas que trabalham no tema das escrituras, criar uma equipe de pessoas que vejam nosso projeto de uma forma, como uma forma de dar mais visibilidade às suas ideias e seus próprios projetos. A gente acompanha há um bom tempo a parte de audiovisual. Ele não edita a Wikipédia totalmente, mas é uma pessoa forte com fotografia, então ela sabe quais são os ângulos que ela pode atingir. Mas tirando foto e subindo a Wikimedia Commons e carregando a Wikimedia Commons, isso também é uma forma de integrar essa pessoa ao processo de formação de comunidade. Obrigado, Léo. Temos o Herschel, espero que eu tenha pronunciado seu nome corretamente. Pode seguir em frente. Obrigado, Jéssica. E sim, você pronunciou perfeitamente. Então, muito obrigado, Yanadi, pela apresentação. Foi excelente. Eu, s- eu só queria trazer algumas percepções que trouxemos, que encontramos na África do Sul. Então, a gente recentemente teve um período de línguas chamado. O maior problema que nós encontramos foi que, com todas as línguas, é que a gente estava tentando aumentar o conteúdo sobre que ter as pessoas que se mantenham ativas. Então, o que que a gente identificou em nosso capítulo foi que a gente buscou maneiras em que poderíamos engajar com as novas gerações e também pessoas que falam essas línguas para que elas pudessem carregar o trabalho geração após geração. O que fizemos ano passado foi que iniciamos um processo em comunidades, em universidades, em todas as províncias. Nós fomos em cada uma das universidades. Fizemos parcerias com corpos governamentais para trabalhar em projetos que engajariam não apenas as universidades, mas também as pessoas, alunos e alunas lá, que fossem falantes nativos dessas línguas. Isso pareceu beneficiar a gente bastante. Isso nos deu uma nova geração envolvida, uma nova geração que tinha paixão em contribuir. Nós vimos aumentos muito grandes nessas línguas, nessas línguas da África do Sul. Então, o que a gente fez também foi que identificamos essa parte da estratégia do capítulo para olhar, a gente cria campeões de línguas para as línguas mais novas. Então, a gente está sempre buscando uma pessoa que possa liderar o curso para gente. A ideia é juntar quantas pessoas forem possíveis. A ideia é olhar para novas línguas e tentar ativar membros e carregar o trabalho. Então, para mim, foi.
A apresentação foi muito clara para mim, ela me iluminou bastante. Eu agradeço muito a Jéssica também pelo convite. Obrigado, eu acho muito interessante. Leonardo, e você quer um resumo da pergunta do Luke? Veja, se eu entendi bem, ele fala do problema de ter um conhecimento que vem da cultura local, mas que não se visualiza da mesma maneira em outras Wikipédias. Não sei se eu interpretei mal. Luke, se eu interpretei mal, você me corrige, por favor. Mas foi a forma que eu entendi, como conhecimento não técnico. Não sei, Léo, se você tem alguma observação a passar, se você tem algum conhecimento que possa ser interpretado diferente em outras Wikipédias, em Wikipédia em espanhol. Foi muito gratificante escutar como outras comunidades trabalharam. Isso nos motiva a trabalhar dentro da língua, das línguas locais, no caso da nossa região. Em relação à pergunta, por exemplo, se aconteceu também na Wikipédia, o Eluli, por exemplo, quando pessoas externas da comunidade não entendem ou consumiram alguma informação errada sobre qualquer prática aí, interpreta também que elas vão escrever também na Wikipédia. Tem também o caso da comunidade Waliu, que criaram alianças entre famílias e isso pode ser mal interpretado. Também sei que alguns códigos ISO, outros idiomas, são da língua local. Temos a experiência do Hector Martínez, da comunidade de falantes dessa língua. Vou falar uma vez que o código ISO da língua é PPL, que é a abreviatura de pepino. Segundo o Hector Martínez, pepino é um termo que usaram os colonizadores, as pessoas que chegaram a El Salvador, nessa comunidade, e elas descreveram dessa forma. Pessoas que falam de uma forma muito alegre, mas pelo que eu entendi foi isso. Esse código ISO não refletia o direito de autodominação que as comunidades têm, mas foi assim que utilizaram para escrever os projetos de incubadores desse idioma. Então, há pouco tempo eu estava lendo sobre um artigo em que o Patrício Lenta falava das diferenças entre as Wikipédias. Por exemplo, um determinado feito histórico pode ter diferentes formas de ser entendidas. As comunidades que participam desse tipo de evento, mas também um processo de conquista, de colonização para as pessoas que chegaram e para as pessoas locais. Na nossa região, por exemplo, tem uma diferença muito grande. Obviamente, a gente não interpretaria dessa maneira e a maneira com que receberíamos também esse processo. Como é difícil de essa particularidade da informação.
Não sei se eu entendi, eu só dei a resposta que a pessoa esperava, mas enfim. As Wikipédias são autônomas, eu creio que está nos pilares da Wikipédia. Fala-se de neutralidade, de ponto de vista, manejar o equilíbrio e incluir essa informação, esses artigos, a maior quantidade de pontos possíveis, que tenham fontes confiáveis, ou querer que valide essa informação que eu estou colocando. Uma variante Warlida e o dialeto diferente. São dialetos diferentes, com diferentes pronúncias, diferentes formas de falar e a forma com que as palavras são apresentadas. Tem a palavra Tinky, que as pessoas de Uruguai pronunciam assim, e as pessoas de... São pronúncias diferentes. Na parte do Ocidente, tem nomes para a mesma palavra. As duas significam nome. Então, são palavras que podem estar no mesmo artigo e terem sentidos diferentes. E isso nos ajuda a refletir sobre relações entre palavras. Obrigada, Léo. Brisa, obrigada. Uma pergunta, e, e as pessoas que estão envolvidas, convidadas nesses processos de inclusão de línguas indígenas na Wikipédia, é uma pergunta mais focada em alianças. Léo, se você puder compartilhar um pouco mais conosco a sua trajetória, você falar um pouco mais para que a gente conheça mais, que alianças foram importantes para estar onde estão hoje? Porque vi outro comentário anterior falando que universidades não foram, são aliados muito importantes. E como na Wikipedia a gente tem às vezes uma dinâmica de uma solução serve para tudo, eu pergunto que alianças funcionaram e foram estratégicas, e principalmente para que as pessoas escutem a comunidade Waiyu, as alianças são importantes, que vale a mesma linha de ideias. Não vai aparecer de cara. A aliança que estabelecemos foram com comunidades locais, como Ueda, Matsuren, tivemos que falar com culturas tradicionais primeiro, dessas comunidades. E aí estamos estabelecendo uma aliança com essas pessoas. Podemos, entendemos assim o que as pessoas querem nessas comunidades e se estão prontas para colaborar com a gente. Nós também tivemos parcerias com escolas, escolas em que fizemos exercícios com... Era um projeto da Wikipédia, por exemplo, o uso de conteúdo da Wikipédia em Wallonia, ou compartilhar a mesma Wikipédia que existe na Wikipédia em Wallonia, na versão online.
Agora com então também estamos, né, falando com escolas, com comunidades, com doutores e doutoras, e também a maneira de entrar com dessa mesma escola, dessa mesma pessoa. São casos diferentes. Também a universidade que queiram compartilhar a informação. Tivemos alguns casos, por exemplo, de pessoas que são acadêmicas, e assim, falamos também com linguistas muito reconhecidos, pessoas muito importantes da comunidade Goiúlia, que fizeram trabalho com linguistas. Depois teve a pessoa também, a professora Maria Tereza Bravo, uma pessoa que tem na Wikipédia a possibilidade de saber o idioma e não apenas no resguardo dos livros ou coisa do tipo. Nos favorece muito porque às vezes a parte do trabalho dessa pessoa assim, nos dá os frutos, inclusive com o idioma Wayuu, por exemplo. E também temos alianças com comunidades da Wikimedia, na Wikimedia Venezuela, Argentina. Então é importante a gente aproximar-se dos grupos e pessoas que não podemos entender ou não conseguimos fazer, não temos a confiança para fazer isso. A gente consulta essas comunidades para que elas nos ajudem a elaborar essas coisas, nos conectar com as pessoas, especialmente com esse nível técnico. E como estamos também elaborando sobre o livro, tem muitas pessoas trabalhando pela documentação de sistemas, pelo apoio de comunidade, de sabe o que está sendo feito, né, que pede o IU. É um processo muito importante, é algo que não se vê como uma coisa transcendental, mas mais adiante teremos essa plataforma sendo construída e que possa ser compartilhada com outras Wikipédias ou projetos Wikimedia que podem dar a ela a utilidade que merecem. Fizemos alianças nesse sentido com instituições que tinham trabalhos muito importantes. Qualquer outra informação que você possa utilizar,
É muito importante. É muito importante para você seguir mantendo nesse processo e acompanhar as coisas por esse lado. Obrigado, Leal. Não sei se mais alguém quer compartilhar perguntas com sua própria experiência. Enquanto isso, enquanto vocês vão pensando, podem compartilhar no chat ou podem compartilhar levantando a mão. Eu queria perguntar, eu quero propor um desafio que você me comentou, que você é o único administrador de Valúria. Como você sustenta uma Wikipédia com um único administrador? E o que vamos fazer no futuro para ampliar essa comunidade e gerar mais capacidade técnica e no projeto? Bom, atualmente eu fui escolhido como administrador da Wikipédia em Wailuri e é um trabalho complexo que me ensinou bastante. Você aprende o comportamento desse tipo de... O desafio de manejar a parte de lidar com a parte técnica foi um desafio que se manifestou, e eu falava disso com o grupo de Wikimedia Baiju. Então, normalmente, as centralidades, temos instituições mais focadas em informar e aumentar a capacidade de suas capacidades. E muitas vezes a gente não encontra pontos na nossa comunidade em que vão aprender muito lentamente o processo de aprender sobre as habilidades tecnológicas, mesmo que elas tenham aprendido lentamente, porque é uma lacuna que existe, porque em outras partes estamos apenas falando sobre inteligência artificial e robótica, mas aqui em Batira estamos falando do processo de criar uma Wikipédia. Isso é parte de um desafio muito difícil. Isso é algo que se manifestou também na ideia, no fato de que algumas pessoas tinham medo de usar um computador ou de usar o mouse ou o teclado. Eles acharam que iam quebrar os equipamentos. Então, a gente entendeu que fomos muito claros de que a gente não ia, a gente ia realmente falar com pessoas que tinham essa dificuldade e não tinham essas habilidades para que essas pessoas receberiam um conhecimento básico de telefones e computadores. Isso é algo que as pessoas tinham que usar, porque as pessoas sabem usar. A gente tem que levar em consideração que as pessoas podem querer refletir, refletir sobre como a comunidade pode trabalhar no ritmo próprio.
Outras pessoas talvez estejam engajadas em usar a plataforma para carregar fotos. E uma coisa feita com uma outra linguagem que seja tão técnica, porque é uma forma de engajar as pessoas, porque quando a gente usa outros trabalhos que são maiores, a gente gera podemos gerar alguns mal-entendidos. Eu acho que é algo que, que tem a ver com a lacuna digital. Eu acho que os artigos sobre as informações que podem ser encontrados na Wikipédia. Eu queria ver um comentário em que você falou que ficou muito impressionado com essa apresentação. Nesse sentido, eu queria retomar alguns pontos, algumas perguntas que estão fazendo no chat. Tem uma pergunta com quantos dialetos são registrados. São duas perguntas que surgiram no chat. Não sei se talvez devêssemos dar a palavra à nossa companheira. Se alguém puder, pode responder a pergunta também. Pode seguir em frente. Contar um pouco da experiência. Eu sou argentina, de Chaco, e aqui a província nós são reconhecidos quatro idiomas oficiais. Três deles são idiomas indígenas, que seriam o Cão, o Wichil e o Macão. E nós estamos faltando os outros três. Porque essa junção de tudo isso foi difícil e analisando o processo, uma das coisas que surgiram é como criar uma incubadora, que informações precisávamos para uma incubadora, que informações havia em espanhol e poderiam ser traduzidas. Era algo bem difícil para entender, assim, de cara. Perde um idioma. E uma vez que temos feito isso, tendo essa parte, nós nos demos conta de que um dos idiomas não estava registrado. Então, não tínhamos uma nomenclatura específica, uma nomenclatura ISO do idioma. Então, isso já atrapalhou um pouco. Então, pensamos em começar com os três e dar prioridade a um, e isso ia ser muito complexo, porque sempre, porque senão tem toda uma situação com não chegar a com essa informação não chegar a outros povos. Então,
Outra coisa que a gente percebeu é que não havia um nome convencional que representasse o nome que queriam nos dar para o idioma. Um outro idioma e tinha outro problema, que era, tem três variantes desse idioma, e justamente a a que está em Chaco, não estava, não tinha lá. Estava aquela que é falada em outra província, não é esta. Então a gente é difícil determinar que correspondia a essa variante que você trabalhar, que você trabalhou. Então havia várias complexidades em relação a isto e como isso se normalizava. Então a gente decidiu começar com a incubadora, depois com a Wikipédia. Então começamos com o Wikimedia Commons e com o Wikidata. E você vê também com localizações geográficas e também subindo imagens por ali. Também estamos nos centros culturais. E também isso passou por uma valorização junto com outros. Existem membros dentro desse grupo, tem pessoas que são de outras etnias e então vamos trabalhando isso. Isso que a gente foi trabalhando ao longo dos anos, trabalhando nesses três ou quatro idiomas. Nos pareceu complexo. Então vamos onde havia professores e tem um acúmulo grande de pessoas que sabem escrever e ler nesses idiomas. Isso facilita um pouco o processo. E quando só há pessoas falantes e não há pessoas que escrevem, e, e saber falar e saber ler e saber falar, né, em um idioma indígena, né, tem essa normalização. Esse território seria com uma outra escrita. Então, são coisas que se escrevem de maneira distinta. Então, seria uma grande mudança para as pessoas que são falantes.
e que escrevem nesse idioma. Então, essa foi a nossa experiência. Muito obrigado, Xavi. Tem uma pergunta que o Luke fez, se na Wikipédia. Desculpa se eu tenho a minha pergunta péssima, mas se não seria, não seria possível dividir a Wikipédia em vários dialetos, ele pergunta por que que não fazem essa divisão, para talvez você possa contestar, quando há dialetos diferentes e várias versões do mesmo idioma. E a gente queria fazer é, dividir o que, como as coisas são feitas em diferentes comunidades. A ideia não é marginalizar uma comunidade específica. Nós queremos ter todas elas incluídas. Seria uma maneira de levar ao mesmo artigo. Tem a maneira dessas coisas serem explicadas em suas próprias palavras. Isso é uma estrutura que dá a possibilidade de criar, de encontrar facilmente as palavras ou o que elas escrevem e definir as palavras e os termos. E todo mundo se sente acolhido, acolhida e pode escrever em seus próprios dialetos. Não sei se eu entendi a estrutura. Eu teria diferentes verbetes. Muito obrigado, Lu. Eu queria passar a palavra agora a, a Neima ou a Léo, alguém aqui que queira fazer, trazer algo a partir das informações distintas que estamos recebendo na sessão. Se você quiser, ou a Neima, se quiserem abrir o microfone, sintam-se muito bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado, Horácio. Muito obrigado por esse espaço. Eu dou as boas-vindas desde Guarira. Sou a Neima Passo, da Wikimedia
com a luz. Foi muito bom para mim vir aqui e ouvir essas coisas e eu vou trazer à memória todos os processos, esses processos e princípios que tivemos. Me lembro do primeiro convite que recebi. Eu estava meio perdido em algumas coisas, mas graças à experiência que eu tive, a gente conseguiu ocupar esses territórios e consegui aprender muito. Então, o que eu posso dizer hoje é que a Terra fertiliza muitas coisas, uma enciclopédia livre, e principalmente a ideia é conseguir germinar essas coisas. Todo o projeto Wikimedia, em cada rincão, em cada povoado, a gente tem sido a exceção. Eu vou deixar aqui, eu vi alguém no chat falando aqui na Wiki, falando no projeto Wikia, chega a academia, mas apenas algumas coisas são retiradas. E eu acredito que, eu acho que a Terra não é apenas utilizada para que a gente possa crescer, possa cultivar coisas, mas também para se curar. Então, eu acredito que eu lembro da nossa experiência na Wikipédia muitos anos atrás. Eu tive, eu tinha um programa no rádio em que eu tinha a Wikipédia com a Wikipédia não é. Eu recentemente disse uma coisa que eu vi que foi mencionado que é, a gente está muito interessado em contribuir com e aprender de com a cor e o gênero. O movimento Wikimedia está fazendo coisas importantes. Eu acho que para ouvir o que as pessoas fariam, porque é parte de uma comunidade que nós. Então, eu vejo que esse exemplo pode. é, eu não tive a oportunidade ainda de, de parabenizar a Jéssica, que acabou de ter uma criança, e não tive a chance ainda de parabenizar ela por isso. E agradeço a todo mundo que me ouviu até aqui.
Léo, você quer dizer algumas últimas palavras antes que a Ana Maria encerre? Difícil seguir. Não, obrigada. Eu agradeço muito pelo espaço, para me escutarem. Vimos que para todas as melhores do mundo é muito importante chegar a essa chuva, digamos, porque isso nos permite planejar, nos permite colher a abundância da terra. São coisas que surgem a partir como personagens das Wikipédias. E nessa comunidade, quando chega perto da chuva, então, agradeço muito pelo espaço e nós vamos seguir conseguindo e animando outras coisas assim. E habitando esses espaços que são muito importantes também. Desde nossas concepções e pontos de vista, nossa, é muito valiosa por este lado. Então, essa ferramenta, essa possibilidade de sonhar nesse espaço da Wikipédia. Agradecemos muito, Jéssica. Muito obrigado, Rócio, e todos que estão aqui hoje. Perfeito. Muito obrigado, Leonardo, por essas palavras. Tivemos uma oportunidade de resumir essas habilidades. Teremos outras 3 sessões com diferentes passos nessa viagem. Ana Maria, por favor, conte para nós o que nos aguarda. Consegui ligar a câmera, então, certo, posso ser vista. Então, estou muito contente de estar aqui. Vou compartilhar. Tem algumas coisas, vou compartilhar aqui a tela, tem algumas coisas que precisamos falar na tela. Só quero recordar a vocês que, se quiserem enviar uma versão em espanhol, vocês podem ouvir. Fiz um pequeno resumo de como começou o processo para as palavras que se converteram. Podem encontrar essas coisas aqui. E também vimos aqui. Este é um vídeo que me pareceu. é, Fala de como surgiu, por exemplo, a incubadora, e é muito bom também. Também nos permite compartilhar as palavras e tudo que conseguimos. Estávamos falando de materiais e já fez um pequeno resumo de todo o processo. Estávamos falando também em espanhol, francês, português, inglês. Nos permite criar uma incubadora. Esse é como se fosse um material que nos permite, vocês podem ler e desfrutar. E se tiverem qualquer feedback, qualquer comentário, por favor, estamos abertos a isso.
e vamos gostar muito de saber mais sobre essas coisas. Isso nos leva à última parte, que é a próxima estação desse circular de aprendizagem. Como ela disse, teremos uma terceira sessão, uma terceira estação, em que falaremos de conflitos éticos e culturais que enfrentamos quando vamos digitalizar conhecimento. Podem fazer algumas perguntas. A ideia é que nesses círculos é podemos ouvir e, como eu disse, se puderem tomar vamos escrever aqui qualquer coisa que precisarem. Muito obrigado a Leonardo e a todos que participaram. Teve um prazer escutar vocês e agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui. Muito obrigado. Nos vemos na próxima sessão. Obrigada. Muito obrigada. Vou parar a gravação.